Oi, tudo bom, pessoal? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e venho com uma dica de Kona. A concordância verbal é um dos assuntos mais cobrados em qualquer concurso público, eu diria em qualquer prova de português, né? O que é a concordância verbal? É a relação que se estabelece entre o sujeito de uma oração e o verbo. Há o princípio geral de o verbo concordar sempre com o núcleo do sujeito, certo? Em tempo, claro, mas o mais importante é número plural ou singular e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Existe uma máxima que diz que o sujeito tem um núcleo ou mais núcleos e o verbo concordará com este núcleo. Agora, há alguns casos especiais. Você sabe muito bem que o português adora uma exceçãozinha, né? E nós vamos falar exatamente disso, de uma exceçãozinha. Mas é exceçãozinha só no nome, porque ela é muito importante, porque cai bastante. Concordância verbal com expressões partitivas. O que vem a ser expressões partitivas? Bom, bem simples, é a parte do todo, uma parte de um todo, tá? Vemos isso na prática, no português, em duas situações muito claras. Comigo, as situações claras. Quando você tem no sujeito expressões do tipo a maior parte dos pesquisadores, uma porção de alunos, grande parte da turma, a maioria da tropa, certo? Uma porção de gente. Todas as expressões que vocês estão escutando, eu estou falando, sempre trabalha com a parte de um todo. É um subgrupo de um grupo maior, né? Nessas expressões, a característica é a seguinte. Tem, na verdade, um substantivo, núcleo do sujeito, que é parte aqui, neste meu exemplo, e porção. Tá? O núcleo do sujeito sempre é um substantivo sem preposição. Então, parte e porção. Então, a expressão a maior parte dos pesquisadores, essa expressão, tem como núcleo a palavra parte. E a expressão uma porção de alunos tem como núcleo a palavra porção. Concordar com elas é a regra geral. O verbo, então, deveria, por concordância geral, estar no singular nos dois casos. Então, a maior parte dos pesquisadores precisa e a maior parte das pessoas, não importa, precisa. Uma porção de alunos, uma porção de matérias, não importaria o que está escrito depois da preposição, sempre concordando com o substantivo sem preposição antes colocado. Uma porção de alunos faltou. Então, concordar com porção e concordar com parte não é nenhuma regra especial, é a regra geral de concordância. Qual é a novidade? A novidade é que, nestes casos, você pode concordar com o termo preposicionado, o que é uma exceção. Porque em língua portuguesa, em tese, né, porque aqui já quebrou a regra, não se concorda, o verbo não concorda com o elemento preposicionado, né, certo? Ele concorda com o núcleo que não está preposicionado. Mas a exceção tem esse nome por isso mesmo, né? Então, aqui nós estamos vendo, tá, o primeiro caso dos dois, mas a mesma estratégia, diga-se de passagem, em que haverá a possibilidade, também, portanto, o verbo concordar com o termo especificador, aqui, olha lá, dos pesquisadores e de alunos. Então, o faltar e o precisam também. Na prática, a maior parte dos alunos saiu ou saíram, professora? Tanto faz, porque você pode concordar com a maior parte ou concordar com alunos, tá claro? Agora, saibam que a concordância, tá, lógica, sintática, ela é feita com parte e porção. A concordância com alunos e pesquisadores é feita por proximidade, que é a exceção, tá claro? Muito bem. A mesma situação e estratégia ocorre no caso de baixo, quando nós temos porcentagens especificadas. Então, a regra sempre é, a porcentagem é o núcleo, 30%, 10%, 21%, não importa, 1% e 10% aqui no meu exemplo, o verbo concordará com esse número. Então, 1% recebeu é a regra geral. 10% receberam é a regra geral. O que há de novidade aqui é que a gramática permite você concordar com o termo preposicionado, que especifica que 10% e 1 são esses, de coveiros ou da turma. Note que há uma mistura interna no sujeito. O núcleo está no singular e a parte preposicionada está no plural. Aqui embaixo o núcleo está no plural e a parte preposicionada está no singular. E isso permite a concordância do verbo tanto com o 1 quanto com 10, quanto com coveiros e turma, o que gerará, né, o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, 1% recebeu e os coveiros receberam.
10% receberam e a turma recebeu. Eu não coloquei aqui, mas eu acho que é lógico, que se tivesse 1% da turma, só poderia ser recebeu. E se tivesse 10% dos coveiros, só poderia receberam. E para que esse caso possa o verbo concordar no singular e no plural, eu tenho que ter essa misturinha dentro do sujeito. Misturinha esta que vem do núcleo, que vai estar no singular ou no plural, e do elemento preposicionado, que vai estar exatamente o contrário de como está o núcleo. Tá claro? Então, esses dois casos têm sido bastante cobrados nas bancas. E aqui não é uma outra banca, não, tá, pessoal? De A a Z, das bancas de concurso público, pode pegar qualquer sopa de letrinha, né, porque são todas siglas, você encontrará esse caso. Eu espero que eu tenha esclarecido esse caso para você, tá ok? Continue conosco com nossas próximas dicas, tá? E eu vejo você em mais uma dica por aí. Tchau, tchau. Até.